Em nome do senhor presidente desta casa, Francisco Sampaio, e na impossibilidade do acadêmico José Galvão Alves, secretário da presidência, tenho a honra de ser designado para presidir esta mesa sobre aspectos psicossociais no tratamento do câncer da mama, organizado pelos acadêmicos Maurício Magalhães Costa, Paulo Rolfe e Daniel Tabaque. Cumprimento os senhores acadêmicos, cumprimento senhores e senhoras convidados e, nesse momento, queria também estender meus cumprimentos a todos aqueles que acompanham online, onde eu vejo vários acadêmicos que, evidentemente, vão dar brilho a este simpósio. Eu vou passar a palavra ao acadêmico Maurício Magalhães Costa, uma das maiores autoridades mundiais da mastologia, e queria também passar para ele, no momento, a condução do trabalho. Muito obrigado. Tem a palavra o acadêmico Maurício Magalhães Costa. Excelentíssimo presidente Pietro Novellino, presidente dessa casa por 3 vezes, eu queria inicialmente desejar boa tarde a todos os presentes, a todos que estão nos acompanhando, e eu queria muito agradecer ao presidente Francisco Sampaio, que está viajando em missão da academia no exterior, agradecer essa oportunidade de fazer esse simpósio sobre câncer de mama aqui na academia, especialmente no outubro, que todos nós sabemos é o mês de tributo ao câncer de mama, é o Outubro Rosa, e que todos nós sabemos que o câncer de mama é uma doença muito comum, tem uma alta incidência no mundo, existem mais de 1,5 milhão de casos novos de câncer de mama por ano, aqui no Brasil são mais de 70 mil casos por ano, e felizmente tem havido um grande progresso, o conhecimento. Eu, na minha prática médica, pude participar dessa grande evolução, quer dizer, conheci o momento onde os tratamentos eram radicais e depois a evolução para os tratamentos mais conservadores, e hoje a oportunidade de oferecer aos pacientes em cirurgias reconstrutoras e, mais do que nunca, novas drogas que estão trazendo a esperança da cura, mesmo para doenças avançadas, é possível se considerar a possibilidade de cura para esses pacientes. Então, eu acredito que o programa de hoje é um programa muito rico. Nós teremos 5 convidados do Brasil e também um internacional. Nós teremos o professor Rodrigo Guindalin, que é um geneticista, oncogeneticista, sua formação em São Paulo, no exterior, e que trabalha hoje na Rede Dor, e é um dos maiores especialistas em oncogenética, vai nos falar sobre a identificação e aconselhamento de mulheres de maior risco. Depois nós teremos o privilégio de ter o professor Ben Anderson, que vai falar sobre estratégia global para controle de câncer de mama. O professor Ben Anderson, ele é primariamente de Seattle, em Washington, nos Estados Unidos, onde durante muitos anos liderou o Fred Huntington Centro de Mama. Depois ele foi presidente da Sociedade Americana, foi membro da UICC, do Conselho do Board da UICC, e atualmente é o coordenador da área do Global Breast Cancer Initiative em Genebra, pela OMS, e é um grande entusiasta, vem fazendo um trabalho fantástico. Ele está ao vivo. Professor Ben Anderson, I thank you very much for your participation. It's a great honor. For you always. You have been here personally some years ago, and now by the second time you are participating by Zoom. And on behalf of all of the National Academy of Medicine, I would like to thank you once again for your participation.
Depois nós teremos o professor Fabrício Brenelli, da Unicamp, que é um jovem médico brilhante. Ele tem uma sólida formação no exterior, morou na França, morou na Itália por muitos anos. Eu tive a oportunidade de estar com ele em Milão, no Instituto Europeu de Oncologia, onde ele fez um trabalho magnífico. Hoje ele está em São Paulo, entre a Campinas e a cidade de São Paulo, e ele vai nos falar sobre cirurgião com plástica, preservação da autoestima, essa perspectiva de devolver à mulher a sua integridade física. Depois nós teremos o Dr. José Bines, que é do Instituto Nacional de Câncer, e que vai falar sobre a esperança de cura na doença metastática, quer dizer, o impacto de novas drogas e essa perspectiva de resolução. E, para finalizar, nós temos a doutora Mayra Calef, que já participou de um outro simpósio aqui conosco, é uma grande mastologista, altamente qualificada do Rio Grande do Sul, e que ela tem ela preside uma ONG chamada FEMAMA, e onde ela também, que é a federação, ela é do Instituto de Mama lá do Rio Grande do Sul, e ela preside a FEMAMA, que é uma federação de organismos de apoio a mulheres com câncer de mama, e vai nos falar sobre a importância das mulheres, de grupo de mulheres no apoio psicossocial. Então, excelentíssimo presidente, eu acho que nós teremos aqui uma tarde muito rica, com uma discussão muito produtiva, então, para que nós possamos seguir, e eu pediria para os nossos apresentadores que procurassem cumprir o tempo para que nós tenhamos oportunidade de discutir ao fim. Então, nós já vamos começar com o professor Rodrigo Guindalin, sobre identificação e aconselhamento das mulheres de maior risco. Então, eu agradeço muito ao professor Rodrigo pela gentileza de vir participar, e a palavra é sua, doutor Rodrigo, por favor. Primeiramente, expressar que é um privilégio, uma grande honra estar aqui com os senhores hoje. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite. E nesses próximos minutos, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre pacientes de alto risco para desenvolvimento de câncer de mama. E esse é um tópico que vem sendo muito discutido, principalmente porque algumas pessoas famosas nos últimos anos chegaram até, inclusive, colocar a possibilidade de realizações de procedimentos preventivos em pacientes de alto risco, pacientes que nunca tiveram câncer, mas que foram identificados com alto risco. Então, nesses próximos minutos, eu vou tentar trazer aqui o que nós estamos aprendendo sobre isso, alguns trabalhos que foram publicados recentemente aqui em relação à população brasileira. Nós temos algumas características específicas genéticas aqui na nossa população que precisam ser ressaltadas e discutidas, como que a gente vai lidar com isso, tanto no âmbito público como privado. E, para começar essa apresentação, normalmente, quando uma paciente é diagnosticada com câncer de mama, a primeira pergunta que vem à mente e que ela traz no consultório médico é: por que eu tive câncer de mama? Né? Será que eu tenho risco de desenvolver câncer na outra mama e, portanto, eu preciso fazer algum tratamento diferenciado? E, por fim, quando essa paciente tem descendentes, perguntas também que aparecem com muita frequência na nossa avaliação é se os descendentes, se a filha ou o filho dela, pelo fato de ela ter desenvolvido essa doença, isso pode ter algum impacto também no aumento de risco de câncer nos seus descendentes. Então, quando nós falamos de todas as mulheres que desenvolvem câncer de mama, nós sabemos que a grande parte delas desenvolvem essa doença por fatores não genéticos, que envolvem o envelhecimento, para a mama especificamente, fatores hormonais como menarca, idade da menopausa, uso de reposição hormonal, alguns hábitos de vida, como obesidade, consumo de álcool, e a grande parte dos casos acontecem por uma combinação desses fatores. E você pode fazer o sequenciamento de todo o DNA dessa paciente, você não vai achar nenhuma causa genética para o motivo pelo qual essa doença apareceu. No entanto, aproximadamente de 5 a 10% dos casos, apesar de todos esses fatores que eu acabei de mencionar, são fatores importantes, existe um fator que prevalece, que é o genético. Eu posso apontar o dedo para ele e dizer o seguinte, que se esta alteração não estivesse presente no DNA dessa paciente, provavelmente essa paciente não teria desenvolvido essa doença.
E dentre esses fatores genéticos, o que se destaca justamente são mutações em genes de alto e moderado risco. Dentre os genes de alto risco, aqueles que nós mais comentamos nas nossas apresentações são os genes BRCA1, é uma sigla de Breast Cancer 1, e BRCA2. Eles representam cerca de 50% de todos os testes positivos quando nós investigamos mulheres com câncer de mama. Portanto, sem dúvida, eles precisam receber grande destaque nas nossas apresentações. Mas existem outros genes que são muito importantes e para facilitar um pouco esse raciocínio, esses genes eles são separados em 3 categorias para isso ser mais facilmente aplicado, recomendações na prática clínica. Então, nós separamos esses genes que são associados à predisposição a câncer de mama em 3 categorias. Alto risco, isso significa que uma paciente que é portadora, que nasce com uma mutação em algum desses genes, ela tem pelo menos 5 vezes mais chance de desenvolver câncer de mama. Lembrando que as mulheres, em média, possuem cerca de 10% de risco de ter câncer de mama durante a vida, então essas mulheres elas têm acima de 50% de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. E existem aquelas outra categoria que são as variantes de moderado risco, que as mulheres que possuem mutações nesses genes, elas aumentam de 1,5 a 5 vezes o risco de desenvolver câncer, então sai de 10% para em torno de 20% a 50%, e existem as variantes de baixo risco. Essas variantes, isoladamente, não causam nenhum grande aumento de risco de desenvolvimento de câncer, mas, em combinação, isso pode ter uma relevância clínica importante quando vários fatores de baixo risco são acumulados em uma mesma pessoa. Então, a combinação desses fatores pode aumentar de forma significante, e a gente vai comentar um pouco sobre essas variantes de baixo risco somente ao final da apresentação. Então, nos últimos anos, trabalhos com um número de pacientes muito expressivo. Por exemplo, esses 2 trabalhos publicados no New England fizeram um sequenciamento de aproximadamente 180 mil pacientes. Metade dessas pacientes com câncer de mama e a outra metade controles, ou seja, pacientes saudáveis sem nunca terem desenvolvido câncer de mama. E todas elas foram submetidas a uma avaliação através de um painel genético para avaliar qual era a porcentagem de pacientes que tinham câncer hereditário e quais eram os genes mais comumente associados a essa doença. E o que nós encontramos? Nós encontramos que existem genes como o BRCA1, BRCA2, PALB2, ATM, CHEK2, que são genes de alta e moderada penetrância, aumentando de uma forma extremamente significante esses câncer de mama. E alguns outros genes que em estudos menores nós tínhamos muita dificuldade de identificar que eles poderiam também estar associados ao aumento de risco, que são principalmente os genes de moderado risco, BARD1, RAD51C e RAD51D, eles também começaram a mostrar uma relevância clínica. Portanto, mulheres portadoras dessas alterações tinham o risco de câncer, de desenvolvimento de câncer de mama aumentado durante sua vida. Então, quando a gente avalia essas 180 mil pacientes, das 90 mil pacientes que fizeram avaliação genética, aproximadamente 5,6% que tiveram câncer possuíam uma mutação em um gene de alta ou moderada penetrância. O que intriga nesses estudos é que os casos controles, aquelas mulheres que não tinham câncer, a probabilidade de você encontrar uma mutação também nesses genes era de 1,7%. Portanto, você tem uma quantidade de pacientes, se você fazer o teste, mesmo sem história pessoal e familiar de câncer, que também vão ser portadores dessas alterações, e a gente precisa saber se nós devemos fazer as mesmas recomendações para aquelas pacientes que estão dentro de um contexto clínico, com vários casos de câncer de mama, e você encontra uma mutação de alto risco, as recomendações devem ser as mesmas para aquelas que você encontra em um contexto clínico completamente fora do padrão. Aquelas famílias que não têm nenhum caso de câncer de mama, mas mesmo assim são encontradas mutações em genes de alta ou moderada penetrância. Então, para resumir, esses são genes que hoje nós temos certeza que quando nós encontramos nos nossos painéis genéticos, eles são os responsáveis pela manifestação da doença câncer de mama, e a gente pode chamar esse caso como um caso de câncer hereditário. Então, a gente divide aqui em genes de alta penetrância, como, por exemplo, o BRCA1, aumentando até... Oi, diga.
Você está compartilhando algum slide? Estou. Não, é tá que não aparecendo? estou vendo aqui. Não está aparecendo? Não. Se você puder compartilhar aí, está só você. Perdão. Desculpe, perdão. Pensei que tivesse. Perdão. Estava Pronto. Ok. compartilhando aqui, sim, as perguntas, os genes, as três Pode categorias. Você está. Perfeito. Então, Ok, aqui são os genes, né, que estão relacionados ao câncer de mama hereditário. E como vocês podem ver aqui, o BRCA1 e o BRCA2, o BRCA1 ficou famoso por causa daquela situação da Angelina Jolie, esse é o gene que ela tem a mutação. As pacientes que são portadoras dessa alteração desde nascença têm 10 vezes mais chance de desenvolver câncer de mama do que uma mulher que não tem essa alteração genética. Existem outros genes aqui também que aumentam mais do que 5 vezes, portanto, genes de alto risco, e aqueles que aumentam entre 2 a 3 vezes, que são considerados genes de moderado risco, certo? Então, a gente tinha muita curiosidade para saber se na população brasileira nós teríamos o mesmo perfil, o mesmo padrão de genes acometendo pacientes com câncer de mama hereditário. Então, esse trabalho, que foi conduzido por uma equipe do Instituto do Estado de São Paulo, foi a tese do meu pós-doutorado, nós avaliamos aproximadamente 1.700 pacientes com câncer de mama que foram submetidas a um teste de painel genético que variava entre 20 e 38 genes, e comparamos esses achados com um banco de controles de aproximadamente 19 mil pacientes brasileiras sem câncer. Então, tentando simular, de uma forma, lógico, uma escala muito menor, aqueles estudos que foram feitos no estudo publicado recentemente no New England. Então, essas pacientes, todas que tinham câncer de mama, foram submetidas a um painel entre 20 e 38 genes, sendo que todos os genes de alto risco e de moderado risco estavam presentes em todas as pacientes que foram submetidas a esta avaliação. O que nós encontramos nesse teste, nesse estudo de aproximadamente 1.700 pacientes brasileiros? Que dessas, cerca de 20% nós encontramos com algum achado genético que justifica aquela doença. Portanto, elas não tinham um câncer de mama esporádico associado a fatores externos, fatores por hábitos de vida, mas sim, elas estão associadas a uma alteração genética que ela herdou ou do seu pai ou da sua mãe. E, mais uma vez, o nosso estudo brasileiro, ele mostra que os genes que são mais comumente alterados são justamente os genes BRCA1 e o gene BRCA2. Eles respondem a aproximadamente 50% de todos os casos de câncer hereditário. Mas tem o terceiro colocado aqui, que eu gostaria de chamar a atenção, chamado gene TP53. Para aqueles que estão habituados à literatura da parte genética e da parte de carcinogênese, esse gene ele é conhecido como o guardião do genoma. Ele é responsável por manter a integridade genômica das células. E o que acontece? Quando as pacientes nascem com uma mutação que desativa este gene, este guardião do genoma, elas têm um aumento muito grande de desenvolver neoplasias durante a vida. E estas mulheres que têm essas alterações, elas estão, então, diagnosticadas com uma síndrome chamada síndrome de Li-Fraumeni. E inúmeros estudos brasileiros mostravam que esta mutação era extremamente frequente, uma mutação neste gene, principalmente na região sul e sudeste, devido a uma mutação fundadora que foi espalhada por todo o território destas regiões do Brasil, sul e sudeste, provavelmente por tropeiros. E esta mutação, ela é a mutação conhecida como a mutação fundadora brasileira, ela tem um nome que a gente R337H. Quando a gente analisa as pacientes brasileiras que tinham essa mutação, cerca de 70% de todas as mutações de TP53 aconteceram por causa da presença dessa alteração genética nas nossas mulheres brasileiras. Portanto, esta mutação coloca este gene como o terceiro mais comumente mutado em toda a nossa população. E isso faz com que a nossa população brasileira seja uma população completamente diferente quando a gente fala sobre câncer de mama hereditário,
quando comparado com todas as outras populações do mundo, onde as mutações do gene TP53 costumam ser extremamente raras e muito longe de chegar até o terceiro gene mais comumente mutado. Então, essa mutação brasileira, R337H, que correspondeu a 70% de todas as mutações TP53, ela foi responsável pelo aparecimento de câncer de 1,6% em todas as nossas pacientes nessa coorte. Ela era extremamente concentrada na região sul e sudeste e aumentava cerca de 17 vezes o risco de câncer, a chance de desenvolver câncer nessas mulheres. E a idade que elas desenvolviam esses tumores era de aproximadamente 42 anos. Portanto, a síndrome de Lidfeld-Meine se destaca na população brasileira quando a gente faz avaliações genéticas em mulheres com câncer de mama, principalmente na região sul e sudeste. Um problema que nós temos quando nós realizamos esses testes amplos genéticos, que são extremamente comuns hoje, é que, infelizmente, a gente não conhece ainda, consegue classificar todos os achados genéticos. Algumas vezes, nós encontramos alterações em regiões do DNA que ainda são pouco estudadas, pouco conhecidas pela ciência. E quando isso acontece, o laboratório ele não pode omitir esta informação. Ele libera a informação no painel genético com a seguinte nota: nós encontramos uma variante de significado indeterminado. E isso, na prática clínica, é um grande desafio, porque às vezes a gente pede um teste para tentar saber o motivo pelo qual aquela paciente desenvolveu a doença e nós recebemos um resultado indeterminado. Isso é bastante desconfortável. E a probabilidade dessas alterações determinadas serem encontradas vai aumentando conforme o número de genes que são avaliados. E nesse estudo aqui, se você avaliasse somente os principais, BRCA1 e BRCA2, a gente encontrava alterações indeterminadas em cerca de 7% dos casos. Quando você ultrapassava 20, 30 genes no nosso painel, essa probabilidade de um teste indeterminado ia para 46%. Então, a chance de você achar um indeterminado é 2 vezes maior do que você encontrar algum teste positivo, algo relevante clinicamente. Então, isso é um dos grandes o calcanhar de Aquiles da testagem multigênica e que a gente vai ter que aprender como lidar com isso. E, normalmente, a gente faz um segmento dessas pacientes anuais e não utiliza essas variantes determinadas para tomar nenhuma decisão clínica até o momento. Pois bem, então, como que a gente identifica essas pacientes, né? Então, em princípio, a gente antes utilizava vários critérios clínicos para determinar aquelas pacientes que precisavam fazer o teste ou não. Como, por exemplo, idade ao diagnóstico. Quanto mais precoce a paciente tem o diagnóstico, maior a chance de você ter alguma identificação, ou história familiar. Quanto mais casos de câncer de mama e ovário, maior é a probabilidade de a gente encontrar. E diretrizes foram desenhadas para a gente guiar a nossa prática clínica para tentar maximizar o encontro dessas pacientes na prática clínica. E essas diretrizes, por exemplo, uma diretriz americana, ela hoje em dia está presente de uma forma muito semelhante no nosso rol da ANS. Então, hoje, eu posso fazer a solicitação de testes genéticos para pacientes com câncer de mama. Tem algumas diferenças, eles foram um pouco mais rigorosos, mas esses testes eles estão disponíveis na nossa prática clínica. E grande parte das pacientes hoje, quando vão realizar o tratamento, são submetidas a essa avaliação, e isso pode fazer uma grande diferença no manejo clínico e cirúrgico de pacientes com mutações. Mas vamos voltar agora para falar de pacientes sem câncer, mas que, porventura, sejam portadoras de alguma mutação em um gene de alto risco ou moderado risco. O que você deve fazer com essas pacientes? Existem 4 estratégias que você deve discutir com todas elas. Por exemplo, mudança de hábitos de vida também serve para pacientes de alto risco genético, eles também funcionam. Mas existem estratégias diferenciadas, personalizadas, como rastreamento intensivo, cirurgias redutoras de risco e medicações que reduzem risco de câncer de mama. Então, começando pelo rastreamento, o que essas mulheres que têm mutações no gene BRCA1, BRCA2, TP53 de alto risco precisam fazer a mais para tentar detectar de uma forma mais precoce os seus tumores? É a inclusão da ressonância nuclear magnética desde muito cedo como um exame de rastreamento.
É lógico que isso é um recurso extremamente caro e que deve ser utilizado somente para pacientes extremamente bem selecionadas. Mas, neste caso, uma paciente BRCA1 com 27 anos, se ela faz somente essa mamografia, como vocês podem ver, você não consegue identificar nódulo nenhum. Mas, quando ela faz a ressonância, esse nódulo ele realça de uma forma muito relevante, podendo, então, você fazer um diagnóstico cada vez mais precoce. Então, o exame mais importante para pacientes de alto risco genético é a ressonância nuclear magnética, ao invés de você ficar aumentando às vezes ou adiantando a idade de início do rastreamento com mamografia. Uma outra estratégia que a gente pode fazer também é a realização de cirurgias preventivas, como, por exemplo, a Angelina Jolie optou por fazer. Dr. Maurício, um especialista nisso, já deve ter recomendado e feito muitas cirurgias como essa, que consiste na retirada da glândula mamária, preservando o mamilo da paciente e na mesmo ato operatório, a colocação de uma prótese. Então, a paciente ela já sai da cirurgia com a prótese. E esse tipo de estratégia reduz em até 90% a 95% o risco de câncer dessas pacientes. E o gene BRCA1 e 2, ele não só aumenta o risco de câncer de mama, como também aumenta o risco de câncer de ovário de forma significante. E para essas pacientes, além de a gente se preocupar em reduzir risco de câncer de mama com estratégias de cirurgia, medicamentos, você também tem que pensar em reduzir risco de câncer de ovário, que infelizmente é um tumor que não consegue ser rastreado com exames de imagem. Então, você tem que propor cirurgias preventivas, onde você retira a tuba uterina e o ovário dessas pacientes. Qual idade? As pacientes BRCA1, preferencialmente entre 35 e 40 anos, e as pacientes BRCA2, preferencialmente entre 40 e 45 anos. Essa estratégia de tirar os ovários não só reduz risco de câncer de ovário, mas nós não sabemos por quê, não sabemos todos os motivos, mas elas também diminuem risco de mortalidade global dessas pacientes que têm mutações em BRCA1 e BRCA2, mesmo aquelas que já tiveram risco de câncer, já tiveram câncer de mama no passado. E agora, esse último minuto, eu queria colocar aqui um pouco de atenção na síndrome de Li-Fraumeni, que é tão importante na nossa população brasileira. Ela aumenta o risco de sarcomas, tumores do sistema nervoso central, leucemias, tumores adrenocorticais. Portanto, as pacientes que têm essa alteração genética, elas precisam fazer um protocolo de segmento, que consiste principalmente em segmento com ressonância desde a infância. E como isso é extremamente prevalente na nossa população brasileira, como que isso vai ser implementado no SUS no momento que a gente tiver esses testes disponíveis na nossa prática clínica? Esse tipo de rastreamento, que envolve ressonância de corpo inteiro, por exemplo, reduziu mortalidade, aumentou a sobrevida global dessas pacientes. E já tem estudos publicados no Lancet de equipes brasileiras mostrando que a realização desses protocolos intensivos pode ser custo-efetivo, mesmo dentro do cenário de saúde pública do nosso país. Portanto, para encerrar aqui, eu vou falar um pouco sobre os testes que estão chegando. A gente está começando a incluir na nossa avaliação genética de risco essas variantes de baixo risco, que isoladamente não causam nenhum aumento de risco, mas combinadas e feito um score matemático chamado score poligênico de risco, podem, de forma muito eficiente, refinar a nossa estratificação de risco. Por exemplo, uma paciente que não tem mutação nenhuma, mas uma história familiar muito forte, um score de risco alto, essa paciente pode chegar até 40% de risco de desenvolver câncer de mama quando você aciona essas novas estratégias de avaliação de risco. Então, para concluir, a identificação de pacientes com câncer de mama mutadas modifica muito estratégias de tratamento clínico e cirúrgico. Mas o mais importante é que no momento que você encontra uma pessoa com alteração genética, você encontra várias que nunca tiveram câncer, mas são portadoras dessa alteração. E a partir daí você pode fazer medidas de prevenção, rastreamento diferenciados, que podem mudar totalmente a história natural da doença de câncer de mama em toda uma família. Portanto, esses testes estão na nossa prática clínica, estão proporcionando a estratégias personalizadas e altamente eficazes de prevenção de câncer de mama. Muito obrigado, estou inteiramente à disposição se tiver alguma dúvida. Muito obrigado, professor Rodrigo Guidalin, como sempre,
pela brilhante apresentação e por cumprir o prazo aí. Vamos seguir com o nosso programa e depois, se puder ficar mais um pouquinho, nós vamos ter algumas perguntas e comentários logo depois da apresentação do professor Ben Anderson. Bom, now we will have the opportunity and privilege to have Professor Ben Anderson. He is talking from Geneva. As I told you in the beginning, he is now the chair of the program of Global Breast Cancer Initiative in Geneva of the World Health Organization. He has participated in other opportunities in our academy, even personally. And now we have the honor. He's 5 hours ahead of us, but he's doing some extra effort to participate personally. As I told Dr. Ben Anderson is an internationally recognized leader in global cancer control. He has co-founded the Breast Health Global Initiative. That was a program that has developed the resource stratified guideline for breast cancer early detection. And now he is the medical officer at Cancer Control. And I'm sure his contribution will be very important for us, especially in Brazil, where breast cancer is a very serious public problem, health problem. And once again, Professor Ben. Mauricio, obrigado. I'm really honored to be able to present to the Brazilian Academy of Medicine. It's a great National Academy of Medicine. It's a great honor. I'm sorry I cannot be there in person. And so, as Mauricio said, I'm going to be talking about breast cancer strategies. The original work that we did was through the Breast Health Global Initiative, which was based in Seattle and supported by the Fred Hutchinson Cancer Research Center and Susan G. Komen for the Cure. Now I'm at the World Health Organization. In the discussion today, we're going to look at 4 sections. First, we will talk about the overall need for breast cancer management at the global level. Next, we'll talk about early detection. Then we'll talk about the initiative itself. And finally, we'll talk about the overall approach that GBCI is taking. The need for breast cancer management globally is significant because breast cancer is the most common cancer around the world today, taking men and women together. Among women, it is the most common incident cancer and the most prevalent cancer, and it's the most likely reason a woman would die from cancer. There are more disability-adjusted life years lost to breast cancer than to any other malignancy. There's this misconception that the majority of breast cancers are just in high-income countries. It is the opposite. The majority of breast cancer cases and deaths today occur in low and middle-income countries, and that problem is worsening. By 2040, 60% of the projected 3 million new cases and 70% of the 1 million new deaths will be in low and middle-income countries. There's this very broad range with how we do with breast cancer. A 5-year survival of greater than 90% in North America and Western Europe, but 66% in India and 40% in South Africa. This is a huge disparity, but it also is a statement of opportunity because it demonstrates that we do know what to do about breast cancer. The question is, how do we do it in limited resource settings? If we focus on Africa, where the age distribution is younger because the women are younger, half of the breast cancer deaths occur in women under the age of 50. And for every 100 of those cancer deaths, there are 210 children that become maternal orphans. So this is not only a problem for economics and the family, this is a generational problem. And that is why we need to consider how to manage this today. Ideally, we would prevent breast cancers. There are multiple risk factors that we know about for breast cancer. Alcohol is probably the strongest modifiable risk factor that we have. But even if we were able to change all of the risk factors for breast cancer, this would still address only 20 to 30% of those cancers. So we do need to take thoughtful strategies going beyond prevention. The alcohol data is quite impressive.
I must say, I myself have come to realize it's more important than I realized. There are 7 cancers associated with alcohol consumption, leading to over 750,000 cancers each year. Among breast cancer, there's 170,000 new cases of cancers overall, of which 57% are breast cancers. About 5% of breast cancers globally are attributed to alcohol. And the idea that there is a safe dose of alcohol, our evidence actually does not show this. The more we drink, the higher the cancer deaths go. There's no benefit from the cancer side. So then we need to focus on early detection. And we have this very strong evidence about the use of mammographic screening. I think the evidence is clear today that certainly for women 50 to 69 and probably 45 to 74, our evidence is adequate that the use of screening mammography will reduce breast cancer mortality by 20 to 23%. The limitation here is that it doesn't tell you what to do in the younger women, and it doesn't tell you what to do when mammography is not a practical solution. When IARC, the International Agency for Research on Cancer, the cancer research arm of WHO, looked at the data, the evidence is sufficient for ages 50 to 74. The evidence is marginal. And for the 40s, we think it's probably adequate for 45 to 49, but it's really limited for ages 40 and below. And when we do mammographic screening, there is the overdiagnosis issue that we have to be aware of. It's real. There's sufficient evidence that we can afford breast cancer management with early detection in high-income countries, but it's limited evidence for low and middle-income countries. And this is why WHO has shifted its focus. We talk about screening, which is looking at women who have no symptoms of breast cancer, which means you have to be able to manage the cancer that you can only see on a computer screen, that you can only see on the mammogram. And the numbers of women that you have to screen is very large. If we screen 1,000 women, 150 will need a diagnostic workup to find perhaps 7 cancers. And for a country that has very limited resources for healthcare, that's unaffordable. Early diagnosis means finding the cancers with symptoms, a lump or a thickening, but early in the course when the symptoms are new. And if that is the case, the ratio is much better. For every 10 lumps we find in the breast, 1 of them will be cancer. 9 to 1, it is a better ratio than 7 to 1,000. But the question is waiting until symptoms develop, until it's a lump, is that too late? Well, now we have new data from India where they did a randomized trial, 2 randomized trials actually, for the use of clinical breast exam as a screening tool without mammography. And what they have seen, this was published last year in 2021, is that in this unscreened population in Mumbai, India, it successfully downstages the cancers, where 37% are advanced stage disease versus 47% without. And there is a mortality benefit in the women 50 and above. This is very similar to mammographic screening. So we're not saying that clinical breast exam is a replacement for mammography. This is not a criticism of mammography, but it is a suggestion that when one has an unscreened population, we begin with clinical tools. That's what's practical, and it's necessary before a mammographic screening program could be developed. So now I'd like to talk about the initiative itself. The overall objective of the Global Breast Cancer Initiative is to reduce breast cancer mortality by 2.5% per year, because that would avoid 2.5 million lives over a 20-year period. There are 3 pillars to the initiative. The first is health promotion for early detection. The second is timely breast diagnostics. And the third is comprehensive breast cancer management. We'll walk through those 3 different pillars, but conceptually,
This is a marriage of two different approaches to thinking about the disease. There is the public health sciences approach, where we look at populations as a group. And then there is the clinical perspective. How do we manage cancers in patients one at a time? And you need to take an approach that uses both of these in a thoughtful and comprehensive way. In fact, when we look at high-income countries, we have successfully reduced breast cancer mortality by 40% since 1990. That is an excellent outcome. And if you look at these countries, most of which are high-income countries, one of which is a upper middle income country, what you see is from 1990 up to the present time, a drop in breast cancer mortality. That drop was between 2 and 4% per year. So when we talk about a 2.5% mortality reduction, that's not an artificial or fake number. That's a real number that was achieved in high-income countries. The question is, how do we translate this to countries that have not yet seen this benefit? What are the key elements that make this work? And our thesis is that it is in fact clinical systems that allow this to take place. There are these three intervals: the pre-diagnostic interval, where the patient initially presents to the system. That could be presenting with a lump or a thickening, or it could be presenting based upon a screening mammogram. The second interval is the diagnostic interval, and this is usually overlooked by those that are not in clinical medicine. That's sorting out who has cancer and who does not. If in fact we're looking at palpable lumps, 9 out of 10 are going to be benign. We have to be able to sort this out in a reasonable period of time. And then the third interval, what we focus on very much, is cancer treatment. And we know a great deal about how to manage cancers effectively with tools that are considered standard today. Let's talk about the three intervals, this three pillars. The first pillar is this health promotion for early detection. The goal is to get the women entering the system with early stage disease. This requires education. The women need to understand what it is that we're asking of them. Why is it that you would come in because you've noticed a new lump that it doesn't bother you, but it's not going away? And we want to link this education to other initiatives. So cervical cancer, if we screen for cervical cancer between ages 30 to 49, this is an opportunity to provide education to them about the value of early detection. But we also have to educate the providers, because if the providers have never seen an early cancer, they may well not recognize them. And so primary care education about the subtle thickenings and lump and the need for referral for diagnosis. And we also have to educate and have systems for doing these diagnostic interventions. So a clinical exam, an ultrasound, ultrasound is the first tool one uses with palpable lumps, not mammography. And then needle sampling, pathology. How do we make that system work? So what's our target? The target is to improve cancer stage at diagnosis such that at least 60% of the invasive breast cancers are stage 1 or 2 at diagnosis. Why 60%? Where did this number come from? A year ago, we published an analysis looking at all of the countries, 148 that we were able to get evidence from. And we asked the question, what was the stage distribution among those countries that were successful in reducing mortality? We could find 35 countries where we had adequate data to look both at cancer mortality and stage distribution. There were 20 countries that had that dropping breast cancer mortality. There were 15 countries that did not. And what was the difference? All of the countries that successfully reduced mortality had at least 60% invasive cancer stage 1 or 2. Conversely, there has been no country that has not achieved that 60% that has reduced breast cancer mortality. So it's a meaningful threshold. This is a different way of looking at the problem. What we're saying is, instead of, is it mammography, is it MRI, is it a tool? We're not asking the tool question, we're asking a threshold question.
That's what the ministry needs to examine. And if they have late stage diagnosis, it is the question then of how do we get it to that 60%? The second pillar is timely cancer diagnostics. And this is a very common problem. Mexico has studies showing a 9-month delay before starting treatment. Peru, over a year. And so we have to have systems that whereby diagnostics are set up. This is an organizational problem because the tools are fairly standard. The use of ultrasound, the development of pathology laboratories, these are all tools that we would consider fundamental. Sometimes there may be leapfrog technology that will help us. Immunohistochemistry to determine ER, PR, and HER2/neu is technically quite difficult to do, even in high income settings, whether you be in Seattle or Rio. These are difficult. And so we now know there is PCR technology that is actually robust and can get us these same answers in ways that are very effective. Thinking about leapfrog technology is one of our goals. But we also have to think about standard systems. How do we get the patient through the system? She presents in one facility, she's diagnosed in another, she may well be treated in yet a third. How do we navigate her through this in a timely way? Our target is to complete the diagnostic workup within 2 months so that they may start treatment within 3 months. The rationale for this comes from this study in which it was a comprehensive review back from 1999, which the tools of 1999 are those same tools that are available today in most countries. Of the studies where there was adequate data to look at 5-year survival associated with delay, if the delay was longer than 3 months, that was associated with a 12% lower 5-year survival. If it was a 3 to 6 month delay, it was a 7% lower survival at 5 years. And so that's why we can't make it so quickly that it's unrealistic, but we do, in fact, if we are able to make the diagnosis in 2 months and start treatment within 3 months, we have a reasonable balance for survival. As you all know, Brazil has passed a law. We have the 60-day law and the 30-day law with which you are very familiar. This is an excellent example of policymaking linking to data. Now, you can pass the law. How you make it work in the public health system is the next set of questions, because passing the law doesn't necessarily get the patient diagnosed. And that's why we have to think from an implementation science perspective. The third pillar is comprehensive breast cancer management. And that means timely diagnosis, it means surgery, radiotherapy, drug therapy, and with minimal abandonment. If we do not complete the treatment, if the patient starts chemotherapy but doesn't finish it, that is the worst of all worlds. That means you get the side effects of the cancer treatment, the chemotherapy, without the clinical benefit. And abandonment is one of the big obstacles. We talk so much about drug availability, but if the drugs are made available and you only get half the protocol, we didn't solve the problem. So thinking of this, the multidisciplinary planning, that patient navigation and measurement. If we don't measure our outcomes, we won't know if we've made improvements. And we don't forget about the patient at the end. They need to be reintegrated into their community. Financial toxicity is a major problem, and they need the supportive and palliative care once they've returned to the community as is demanded by the disease. The target that we have picked for this third pillar is 80% of patients beginning and completing treatment without abandonment. And abandonment is, in other countries, is a huge problem. When we looked at these overall systems, and 141 countries, and we looked at all of the characteristics of countries that were successful in reducing breast cancer mortality, multivariate analysis showed 2 factors that linked to improved mortality. One is higher level of universal health care coverage. That is, do we pay for the treatment? And the second is increasing numbers of public cancer centers per 10,000 patients. What this reduces to
is do we pay for this? If they pay out of pocket, which is pervasive throughout Africa, it's virtually impossible to expect any reduction in breast cancer mortality. It's too expensive and too difficult, and it creates too many delays. But we also have to have access. If the patients cannot access care, it similarly won't work. And this is a difficult message, but one that the ministries need to understand. This is data from Africa, from the African Breast Cancer Disparities and Outcomes Study by IARC. The orange bars show the patients who started treatment within 3 months and the fraction that actually completed it. And there are two things we see on this graph. One is the outcomes are quite different depending on which African country we're looking at. And so Africa is not one big country. It is many countries with many situations. I think we could say the same about Brazil, that there are areas in some parts where the access is excellent, and there are other parts that it is not. But here in the ABC-DO study, 60% of the patients were making it through therapy to completion. It's not surprising that their data would be very poor when we look at their 3 and 5 year survival. When we do the analysis from that data, and we see if you can improve treatment, meaning addressing abandonment, downstaging the disease so that we could get to the 60% level, and reducing social inequalities, which means access, that shows those colored bars is how much improvement could be achieved in each of those countries. So these 3 pillars are very meaningful in the setting of limited resource settings. So finally, let me talk about the approach, because the approach doesn't matter until we've found a way of actually doing this in countries. WHO takes this modeled approach of assess, plan, implement, and monitor. You have to first assess where your issues are. Where are my problems? And then you make a plan about what we're going to do to implement. You have to implement in steps. When we implement, we monitor the outcomes. And then from there, we ask, did our intervention work or did it not? And this is a repeated cycle. Quality improvement is a continuous process, just like working in a hospital. And so it's not a single step, it's not a single intervention, it's a system of health system strengthening. So what we have done, we've refined the patient pathway, which is what you see here. And then we've converted it into an analytic system where we have questions for each one of those. On the left column are the building blocks of health systems as per WHO systems. And you can see that at the primary care level, the diagnostic facility and the treatment facility, we look at each of these pathways. And the goal is to measure those 3 outcomes to see where are we. We then do a fishbone analysis. If our stage distribution is suboptimal, then the system allows us to ask, where's the gap? Is it that we don't have the service delivery? Is it that we are missing products? Is it the workforce? This gives tools to the ministry so that they can then analyze where they are going. And again, we look at the 3 parameters. If the targets are not met, then we revisit how the system can be improved and optimized. This is an example from that ABC-DO study. And what you can see here, this is the map of Namibia. In Namibia, the outcomes are quite different depending on skin color. There's white, mixed race, and black in these 3 columns. And the rows are those 3 key indicators: stage of diagnosis, time to diagnosis, and treatment without abandonment. What this shows you is not only does it allow us to measure these outcomes, but it shows us where the problems are in the country. This is helpful to the ministry because they need to know where to put their resources in order to achieve these outcomes. How did ABC-DO do this? They hired nurses to interview patients when the patients were diagnosed and beginning treatment. So is this a huge registry issue and very expensive to do? No, actually, it was hiring a group of nurses that were able to collect data in 5 sub-Saharan African countries. This is a realistic goal. We've modeled how to build the systems. How do we build up the early diagnosis pieces?
And then how do we implement, whether it be a clinical breast exam screening or a mammographic screening? And what the data shows us is, while mammography has been considered the gold standard, we actually can make major improvements by improving our clinical systems with education and making diagnosis available. And so this is not a criticism of mammography again. This is that we can do a lot if mammography is not available, especially when the disease is very advanced. But furthermore, we can cost these. And so by providing costing to the ministries, it's the Minister of Finance that needs to be able to say what is possible. And that's part of our goal and model. In summary, then, the United Nations now has given us the tools to address non-communicable diseases as a group, of which cancer is one. We are proposing that breast cancer is an index malignancy because it's the most common cancer, but it's the same systems for breast, for colorectal, for lung. If you can do breast cancer, there are a lot of cancers you can manage, but we have to be comprehensive: early detection, diagnosis, and treatment. It is very important to realize that clinical detection is not optional, that even if you are going to build a mammographic screening program, at least half the patients are diagnosed clinically. If you can't manage the palpable lumps, it doesn't make sense to start doing screening where the cancer only shows up in a mammogram. As you all know, it's much harder to evaluate something that only shows up in an imaging study. But to be effective, these early detection methods have to be followed by treatment and supportive care. Just doing early detection doesn't change the curve. It's that treatment that makes that difference. Thus, we are arguing that the Global Breast Cancer Initiative can be a catalyst for change in countries of limited resources by developing approaches that are relevant to women's health and women's cancers throughout the life continuum. I'd like to acknowledge the fabulous support of the World Health Organization and our colleagues in the Department of Non-Communicable Diseases. Thank you very much for your attention today. Thank you, Professor Ben Anderson, for the outstanding presentation. As usual, it's really a fantastic initiative. I have the honor to be part of this program, and I'm sure that your effort, your task force that you are ahead as medical officer, will make this difference in the breast cancer control worldwide. If you have, please, some more minutes, we'll open for discussion. We have two professors here that will make some comments and questions, and if you could stay for more 5 minutes, we will have the opportunity to make some questions. I have Professor Gilberto Schwartzman, the academic Gilberto Schwartzman. Are you online? Well, while you I think he's muted. I see Gilberto on the screen, but he's muted. He needs to unmute. Hello, my friend. Hello, Ben Anderson. Thank you very much. Congratulations again. Please, Professor Zé Carlos, academic professor, would you like to make any comments or a question to Professor Rodrigo Guindalin or Professor Ben Anderson, please? Ok. Prezado presidente Novelino, Maurício Magalhães, prezados convidados e meus confrades, eu gostaria de fazer alguns comentários. Em primeiro lugar, a primeira apresentação do Dr. Rodrigo. No meu entender, faltou nos comentários dele as abordagens terapêuticas com medicamentos para diminuir a incidência de câncer de mama, que é um tipo de abordagem muito importante. Ele se ateve praticamente aos procedimentos cirúrgicos,
como mastectomia bilateral total e a oforingosalpingectomia, mas deixou de fora a abordagem medicamentosa, com tamoxifeno, com raloxifeno, com anastrozol e com exemestane. Eu gostaria de saber dele por que ele deixou essa importante terapêutica de fora da sua apresentação medicamentosa para o controle do câncer de mama. Principalmente nesse aspecto que eu gostaria que ele desenvolvesse isso e me explicasse a razão de não ter apresentado. A apresentação do Dr. Anderson ficou muito prejudicada pela falha da apresentação por causa dos defeitos da internet. Então, cortava muito a palavra dele e a projeção na tela, de forma eu acredito que a apresentação dele ficou prejudicada. Eu teria, então, mais esse questionamento ao primeiro expositor. Obrigado. Muito obrigado ao acadêmico. I would like to ask Gilberto Schwartzman if you could make any comments, and then they can. Yes. Thank you, Mr. Chairman. Hi, Ben. It's a real pleasure to meet you again. I had the honor to visit Seattle some years ago when I was working for the URTC, and I admire you very much for your constant motivations to reduce breast cancer mortality. And I agree with you with this more, let's say, realistic approach, because when we look at Latin American countries and third world countries in general, we sometimes we could do isolated efforts in breast cancer that are not followed by the next step, and you end up not getting the results you would imagine. I just want to thank you for being with us. You are an example for all of us in terms of really persisting in having a goal, and many things we do in breast cancer are a result of your effort and others. And I would like to say that it's an honor for me to have even 2 manuscripts which you published, so being your co-author. So many thanks for being with us. I'm honored by and humbled by your comments, and it's wonderful to see you again. I believe that may have been 2002 that you came to Seattle when we held our global summit. Yes. And so thank you for your contributions in helping us. Thank you. Thank you, Professor Ben Anderson. Rodrigo, would you like to make any comments about chemo prevention in the whole of chemo prevention in the management of the high-risk patients? Ok. Eu queria agradecer bastante a pergunta e realmente foi muito importante o senhor ter levantado esse questionamento, porque eu mencionei, né, que existiam 4 estratégias, mas eu realmente não fui muito a fundo na quimioprevenção. Nós sabemos que, quando realizado em pacientes que têm um risco aumentado de desenvolver a doença, e normalmente isso é feito através de calculadoras de risco, pacientes que têm mais do que 1,7% de risco de desenvolver câncer de mama em 5 anos, calculados pelas calculadoras, principalmente chamada de Gale, essas pacientes elas podem ter um benefício de uma redução de 50% no câncer de mama, quando você utiliza tamoxifeno, raloxifeno ou inibidores de aromatase. Então, isso é uma prática realmente que eu adoto no meu dia a dia e discuto com muitas pacientes. Em relação às pacientes com mutação, que foi realmente o foco da apresentação, os estudos eles são extremamente pouco, digamos assim, a evidência científica da redução de risco de câncer em pacientes com mutações de genes de moderado e alto risco são bem frágeis ainda. Nós devemos considerar, sim, a realização dessas estratégias. A gente acredita que o benefício que essas pacientes terão pode ser semelhante em termos de redução em 50% de risco de câncer, mas não há estudos randomizados com um N significante de pacientes mutadas
que foram submetidas a essas estratégias de redução de risco. Então, essa foi um dos motivos pelo qual eu não trouxe tanta evidência do uso desses medicamentos para essas pacientes, apesar de ser considerada essa estratégia, não existem grandes estudos que conseguem mostrar a eficiência até o momento. Muito obrigado. Nesse momento, devo dizer que estamos já na hora da nossa sessão ordinária e, portanto, a não ser que o acadêmico Maurício gostaria de fazer mais um comentário para encerrar essa primeira parte, e eu convido desde já a todos os acadêmicos e todas as senhoras e senhores convidados para 18 horas em ponto iniciarmos nossa sessão. Eu só realmente, mais uma vez, eu queria agradecer muito ao Dr. Rodrigo Guindalin and to thank especially to Ben Anderson for his fantastic contribution, and congratulations once again for the fantastic job that you are doing in Geneva on behalf of all breast surgeons around the world. Thank you very much, Ben. Thank you very much. Obrigado. You have now the interval, and the 6 p.m. we will come back. Thank you very much, Ben. Bye-bye. Tchau, tchau, pessoal. Foi boa, né? Muito boa. Discussão boa. Não, o trabalho que ele já está fazendo. Tem sucedido lá por tudo, vai falar para